continuidade às exposições em sequência na carta de Paulo aos Efésios. Hoje meditaremos no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de versículos 5 ao 9. Diz assim: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nós estamos aqui diante de um texto onde Paulo vai trabalhar a questão de ser submisso e liderar, de senhores e servos. O texto trabalha naquele período com escravos. É claro que hoje nós não estamos mais diante de um período onde exista a escravidão, ou pelo menos legalizada. Mas naquele período tratava-se de uma escravidão legalizada, e Paulo fala aqui para os senhores de escravos e para os escravos. Talvez alguns irmãos podem pensar como que, nascendo o evangelho, como que os apóstolos não pregaram contra isso, contra a escravatura, em favor da abolição da escravatura? Por que que o evangelho compactua com algo tão grosseiro, tão horrendo como isso, que é a escravidão, a escravatura? Homens sendo senhores de outros. Olha, o Novo Testamento, o início do cristianismo, meus irmãos, não é a ideia hoje aqui falar do porquê, mas só para vocês terem uma noção de quão era complicada essa questão da escravatura no início. O cristianismo ele era uma religião ilícita e politicamente insignificante no império. Era o nascedouro de uma religião onde se pregaria a igualdade, fraternidade, mas era uma religião ainda ilícita. Não era a religião do Estado e era muito pequena. E nós vemos então que era impotente diante de toda a sociedade, toda a estrutura. Outra coisa também que justifica eles não terem falado diretamente contra a escravidão é que naquele período a escravidão era uma parte indispensável do sistema da sociedade romana. Abolir a escravidão naquele período seria jogar grande parte da sociedade na miséria. Seria mais ou menos nós pensarmos hoje em tirarmos as máquinas do serviço, do trabalho. Viraria um caos. Não que estou fazendo uma comparação do ser humano com máquinas nos nossos dias, mas é para você entender como que a nossa sociedade está amparada sob o trabalho industrial. E parar com isso de uma vez traria um caos à sociedade. E mesmo que se os cristãos, então, tivessem libertado seus escravos, eles teriam condenado a maioria deles ao desemprego e à penúria. Para vocês terem noção, existiam pessoas que viviam na sociedade muito pior do que um escravo. Pelo contrário, o escravo tinha o que comer, estava na casa do seu senhor, ele tinha uma certa dignidade. É claro que ele não tinha direitos nem nada, mas ele tinha uma condição de vida melhor do que muitos que eram livres, mas não tinham com que trabalhar. Inclusive, muitos escravos, quando eles ganhavam a sua liberdade, eles se vendiam novamente para viverem como escravos, porque não tendo um senhor, ele não conseguiria viver na sociedade. Então, um escravo vivia melhor do que muitos homens livres naquele período. Mas essas são algumas razões só, mas não é o nosso objetivo hoje, só para os irmãos terem noção
do porquê que o Evangelho não trata diretamente contra isso. Mas a abolição da escravatura deu-se por causa do Evangelho, por causa dos princípios que o Evangelho estabeleciam. O cristianismo não provocou, irmãos, uma revolução política, nem social e nem econômica. Se ele tivesse feito isso lá no início, talvez tivesse promovido um banho de sangue e teria morrido ali naquele início a nova religião, o nascedouro da religião, então, cristã, judaico-cristã. Ao invés disso, de promover uma revolução econômica, social e política, o cristianismo promoveu uma revolução moral e espiritual. Ele não atacou diretamente o sistema, mas ele trouxe uma nova perspectiva. Ele trouxe novos princípios de moralidade e espiritualidade. O cristianismo é quem trouxe ao mundo ocidental que nós vivemos hoje o princípio da igualdade, da justiça e da fraternidade, coisa que não existia naquele período. Nós vemos tudo isso nesse texto aqui. E foi através de pregadores como John Wesley e George Whitefield, que pregaram na Inglaterra, pouco antes da abolição da escravatura, foi por causa da pregação de homens como esses, que outros homens, como Wilberforce, foi impulsionado a lutar contra a escravidão. Wilberforce logo se destacou depois de se converter por causa das pregações de pregadores como John Wesley. Inclusive John Wesley escreve uma carta para Wilberforce. Depois dele se converter, ele se destacou, tornando-se líder do grupo britânico abolicionista, liderando uma campanha no parlamento inglês contra o tráfico de escravos, que resultou em 1807 na aprovação do ato contra o comércio de escravos. Iniciava ali a abolição da escravatura. Tudo impulsionado pelo cristianismo. Então, nós vemos que aqui não há um ataque direto à escravidão, mas levanta-se os princípios da igualdade, da justiça e da fraternidade, que mais tarde vai ser usados pelos pregadores cristãos para que então a abolição da escravatura acontecesse e assim nós pudéssemos viver no mundo de igualdade. É isso que o Evangelho prega. E seguindo então, irmãos, esse princípio da igualdade, justiça e fraternidade, Paulo fala aqui sobre os deveres dos servos e dos senhores. No nosso caso, não se trata de um senhor e um escravo, mas se trata de empregadores e empregados. O princípio é o mesmo, se aplica aos nossos dias, e é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Então, vamos analisar primeiro, do versículo 5 ao versículo 8, os deveres dos empregados, e no versículo 9, os deveres dos empregadores. Volte seus olhos então aí nas Escrituras, começando no versículo 5, Paulo diz: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor. Assim como a questão da mulher ao marido e dos filhos aos pais, Paulo está tratando aqui sobre a submissão. E eu já disse a vocês que submissão nada mais é do que colocar-se debaixo da missão de outra pessoa. Portanto, os trabalhadores, os empregados, devem se colocar debaixo dessa missão dos seus empregadores e fazer aquilo que é devido, que o Senhor coloca sobre eles para fazer. Agora, como que deve ser essa submissão? Como que deve ser o jeito de se viver como um empregado? Paulo vai mostrar aqui para nós alguns princípios importantes. E o primeiro deles é o respeito. Olha o que ele diz no meio do versículo. Sede obedientes, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Isso é o mesmo que respeito para com seus patrões. Nós vemos nos nossos dias muitos empregados que desrespeitam seus patrões, batem de frente, vão contra, não aceitam ninguém falar com eles, e muitos são cristãos e têm agido dessa maneira. Conversando um dia com um empresário crente,
né, um presbítero de uma igreja, e a gente falava a respeito da crise que nós temos vivido nos nossos dias, de empregados que aceitem uma sugestão do patrão, que aceitem os patrões dizerem não é assim que se faz, mas é dessa maneira, e trabalhar com eles dessa forma. Nós temos vivido um momento de crise de empregados que não aceitam ninguém falar com ele. Logo diz assim, então me dá minhas contas, eu estou indo embora, e eu não vou fazer desse jeito, eu faço do jeito que eu quero. Irmãos, Paulo diz que, como servos, aquele que serve alguém deve servir com temor e tremor, e isso quer dizer com respeito. Respeito. Existem empregados que se rebelam contra os seus patrões, e inclusive, existe por aí muitas igrejas ensinando algo muito errado a respeito de você ser servo. Algumas igrejas dizem que quando você vem para Cristo e você se aproxima de Cristo, Cristo não te quer por cauda, mas por cabeça. E você vai deixar de ser empregado e vai passar a ser patrão. E você vai deixar de ganhar pouco e vai passar a ganhar muito. Irmãos, isso é um erro, porque Deus chamou pessoas para serem empregadores e empregados. Deus chamou pessoas para ganhar muito e também para ganhar pouco. Portanto, tanto uma pessoa que ganha milhares de reais, como uma pessoa que ganha salário mínimo, ambas são podem ser servos do Senhor e ambas são abençoadas pelo Senhor. Sinal de bênção não significa você ser um empregador ao invés de empregado, ou ganhar milhares ao invés de centenas de reais. Portanto, Deus pode ter chamado uma secretária do lar, um jardineiro, assim como um médico ou como um advogado. Profissões que são aclamadas pela sociedade e outras que são desprezadas. Mas Deus chama pessoas para todas essas áreas. Por causa desse tipo de pregação, tem pessoas que não se submetem aos seus patrões. E isso está errado. Naquele período, as pessoas faziam vasos para vender. E os vasos, muitos deles rachavam. Então, para não perder aquele vaso que já estava pronto, o oleiro vinha, o oleiro desonesto, e passava uma cera por dentro e por fora, e ele tampava aquela rachadura. De tal forma que, se você não observasse aquele vaso perfeitamente, você poderia ser enganado, achando que ele estava perfeito, mas ele estava rachado. E ao chegar em casa, então você colocaria água nele ou azeite e você perceberia que aquele vaso estava estragado e você foi passado para trás. Por isso, muitas daquelas pessoas pegavam os vasos e colocavam na luz para ver se ele estava com cera ou sem cera. Daí vem a palavra sinceridade. É aquele que, quando se joga luz, percebe-se que não há nenhum engano, não há dolo. Trazendo para a realidade do trabalho, é aquele empregado que trabalha corretamente e não engana. Não faz um serviço mal feito para se passar por um serviço bem feito. É alguém que dá tudo de si por causa do seu trabalho. É alguém que, se cozinha, então vai cozinhar não de mau grado, não coisa mal feita, mas bem feita. É aquele que, quando administra o serviço, a empresa de um patrão, não vai fazer de qualquer jeito, mas com honestidade, com sinceridade. De tal forma que, se jogarmos luz no que a pessoa está fazendo, nós veremos que ali não há cera, ou seja, não há nada que passe para trás. É assim que nós devemos agir. E o versículo 6... Paulo vai nos dizer também que nós devemos agir dessa maneira, não somente quando os nossos patrões estão próximos, mas também quando eles estiverem longe. Olha o que ele diz, versículo 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Irmãos, eu trabalhava numa empresa que nós tirávamos 1 hora, eu tinha ali 17 anos, e me lembro que nós tirávamos 1 hora de almoço, né, do horário de almoço, nós ficávamos ali, debaixo das máquinas dormindo, e uma pessoa ficava de fora esperando o patrão chegar.
Quando a caminhonete do patrão apontava lá na frente, ele entrava e dizia, chegou. Só via todo mundo pulando debaixo das máquinas e acordando e pegando nas chaves e iam trabalhar. O patrão chegava e todo mundo saudável como se nada tivesse acontecido. Nós trabalhávamos bem quando o patrão estava ali, mas quando ele não estava, nós ficávamos relaxados. Irmãos, tem muito crente fazendo isso. Naquela época, eu já ia na igreja. Mas eu confesso, eu não sei se eu era crente de verdade. Porque quando um crente entende o que é servir ao Senhor, ele entende que quando nós servimos alguém, nós não estamos servindo diretamente àquela pessoa, mas a Deus. Quando nós somos empregados, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer primeiramente a Deus e não ao nosso patrão. É por isso que aqui Paulo está dizendo que nós devemos servir não à vista dos homens, mas à vista de Deus. Existe um entendimento errado no meio cristão de uma dicotomia de vida, como se o serviço que nós prestamos a Deus é você vir na igreja, cantar a Ele, cultuar a Ele, ler a Bíblia. Isso é um serviço cristão. Alguns pensam que isso é servir a Deus. Ao passo que algumas pessoas que querem servir a Deus de tempo integral, ele quer virar pastor, ou um cantor gospel, ou um missionário. Mas, irmãos, quando nós aprendemos na Escritura, servir a Deus de tempo integral não significa ser pastor, ou cantor gospel, ou missionário, mas significa ser um médico que trabalha para Deus e não somente para aqueles que ele está atendendo. Servir a Deus de tempo integral é uma secretária do lar que entende que tudo aquilo que ela fizer, ela tem que fazer o melhor como sendo para o Senhor. Nós servimos a Deus de tempo integral, onde nós estamos. Há aqui pessoas que são funcionários públicos. Há pessoas funcionários de empresa privada. Nós temos pessoas que são empregadores, temos outros que são empregados. Pessoas que trabalham no banco, pessoas que trabalham em restaurante, pessoas que trabalham por conta própria, vendendo algo em alguns lugares. Tudo que vocês estiverem fazendo, seja qual tipo de trabalho você exercer, trabalho digno, você deve fazê-lo para o Senhor. A profissão de vocês, meus irmãos, seja qual for, uma profissão digna, não é inferior diante de Deus a ser pastor. Pelo contrário, eu sirvo a Deus da mesma forma como vocês servem, fazendo tudo para Ele. É isso que Paulo está dizendo aí, ó. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você exerça a sua profissão com esmero, da melhor maneira possível e fazendo tudo para o Senhor e não para o seu patrão. Fazendo assim, você pode ter certeza que aquele que te emprega, ele vai olhar para você e vai ter você como alguém que se deve dar valor. Alguém exemplar diante dos outros. E você, ao invés de dar mau testemunho como crente, você vai dar um bom testemunho diante de todos os outros. A outra coisa que Paulo nos diz aqui, no versículo 7, é servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Fazer de bom grado, querendo fazer, com vontade de fazer. Porque tem muitas pessoas que podem até respeitar o seu patrão, trabalhar ali e fazer as coisas sinceramente, fazer o trabalho correto, sem passar cera no negócio, sem maquiar o que está fazendo. E pode trabalhar dessa maneira tanto na presença quanto longe do patrão, mas muitos fazem de má vontade. Irmãos, pense que quando você está fazendo para o Senhor. Uma dona de casa deve cozinhar uma refeição como se fosse o próprio Senhor Jesus que fosse comer. Assim, uma secretária do lar deve fazer a limpeza da sua casa como se o próprio Senhor fosse ali descansar naquela casa. Assim, um vendedor deve oferecer o melhor produto como se ele estivesse vendendo para o próprio Senhor Jesus. Você tem coragem de passar a perna em Jesus? É terrível quando nós vemos cristãos dando mau testemunho nessa questão. Um dia eu cheguei no VaptVupt
e tinha uma pessoa atendendo muito mal, atendeu mal as 3 pessoas que estavam na minha frente. E quando chegou na minha vez, do mesmo jeito, atendeu mal. Eu perguntei a ela se estava tudo bem. Ela disse, mais ou menos, né, tal. E foi ali atendendo de um jeito. De repente ela pergunta qual a minha profissão. E eu disse, eu sou pastor. Pastor? De qual igreja? Da igreja presbiteriana. Eu também sou presbiteriana. E eu abaixei a cabeça e fiquei numa vergonha, tinha mais gente atrás. E ela mudou o jeito de me tratar e começou a tratar bem, conversar comigo com um sorriso no rosto. Eu falei algumas coisas para ela, dei algumas orientações, achei que seria meio inconveniente, mas seria oportuno também. Porque ela deveria tratar todos como ela começou a me tratar por saber que eu era um pastor da igreja que ela frequenta. Irmãos, como crentes, nós temos que atender todos da melhor maneira. Assim, no seu trabalho, faça com vontade tudo o que vier à sua mão para fazer, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Por último aqui, tratando dos empregados, Paulo fala de um estímulo que nós temos para servir os outros. Versículo 8 ele diz, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Entenda, irmãos, que quando você fizer algo bom, o seu patrão pode não reconhecer. As pessoas pelas quais você está fazendo algo, seja alguém que você vendeu alguma coisa, ou alguém que você atende, se você for atendente, elas podem não reconhecer isso e pode não dar valor no que você está fazendo. Mas entenda uma coisa, se você fizer isso, ciente de que você está fazendo para o Senhor, você pode ter certeza que o Senhor terá prazer em te recompensar, em dar a você em troca o bem, pelo bem que você está fazendo aos outros. O nosso estímulo não deve ser o reconhecimento dos homens, mas o reconhecimento de Deus. Assim, todos vocês, amanhã, quando forem para o trabalho, entendam isso. Você deve fazer aquilo que está lá te esperando para fazer, com prazer, entendendo que você está servindo a Deus. E Deus está vendo isso, e o Senhor vai retribuir a você de bom grado por todo o bem que você fizer. Eu sempre tenho dito isso aqui na igreja, que o culto, ele não tem, o nosso culto aqui de 1 hora, 1 hora e meia, ele só tem valor para Deus se ele estiver integrado com a nossa vida como um todo. Não adianta nós chegarmos aqui, cantarmos a Deus, louvarmos a Deus, ouvirmos a palavra de Deus, orarmos a Ele, e amanhã nós fazemos as coisas relaxadamente, não fazendo de boa vontade, e muitas vezes trairando com o nosso patrão. Se nós agirmos assim na nossa vida, você pode ter certeza que o nosso culto aqui tem pouco proveito diante de Deus. Talvez Deus estaria dizendo, como ele disse a Malaquias, tomara que alguém fechasse as portas, porque eu não tenho prazer na adoração deste povo. Porque uma adoração que é somente dos lábios, mas não está ligada com a nossa vida, não tem proveito para o Senhor. 1 hora, 1 hora e meia de culto aqui, deve ser o nosso ofertar de toda a nossa semana. Nós devemos chegar aqui ao Senhor e dizer, Senhor, eu ofereço a Ti toda a minha semana. Os produtos que eu vendi, os clientes que eu atendi, os serviços que eu prestei, tudo isso eu ofereço ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu posso dizer isso? Se nós não estivermos fazendo dessa maneira, que a partir de amanhã nós possamos começar a fazer isso. E entenda, irmãos, que você serve ao Senhor de tempo integral, onde você estiver. Mas depois Paulo então vem falar para os empregadores, para os senhores, versículo 9. E embora Paulo gaste apenas um versículo para dar instruções aos empregadores, essas instruções não são menos profundas do que as que foram dadas aos empregados, irmãos. Do versículo 5 ao 8, Paulo fala dos empregados. Apenas um versículo para tratar dos empregadores, mas não de maneira menos profunda.
Aqui Paulo vai nos mostrar como que nós devemos agir se nós formos empregadores. E ele diz, a primeira coisa que ele diz é: e vós, senhores, de igual modo procedei com eles. Ou seja, vocês que são patrões, devem proceder para com os empregados de igual modo. Igual modo como? Que eles agem para com vocês. Então, irmão, se você é um empregador e deseja ser respeitado, respeite o seu empregado. Se você deseja ser servido por ele, então sirva-lhe também. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que foi dito até aqui foi dito para os empregadores, para os empregados, mas também é para os empregadores. Nós precisamos agir da mesma maneira, igual. Nós precisamos respeitar, precisamos honrar, tratar bem, com dignidade, todos aqueles que são empregados. E fazer o bem para o próximo. Eu conheço alguns empregados que se dizem cristãos, mas não têm uma mente de um empregador cristão. Mas conheço outros também que têm a mente de um empregador cristão. E me lembro bem de um empregador que, meu amigo, nós conversamos bastante a respeito disso. E ele é alguém que na sua empresa, ele poderia abrir a sua empresa, fechar a sua empresa, pagar o salário que lhe era devido aos seus empregados e estava tudo bem. Mas ele entende que como cristão ele não pode fazer só isso. Então ele trata com dignidade os seus empregados. Uma vez no mês ele faz uma reunião, comemora os aniversariantes daquele mês, faz um almoço para eles, trata-os com dignidade, pega na mão de todo mundo, conversa com todo mundo, trata todos de igual para igual, se coloca como um deles, faz mais. Ele não precisava fazer isso, mas ele vai no SESI e traz para a sua empresa cursos profissionalizantes para que os seus empregados possam ter a oportunidade de estudar. Aquele programa EJA para terminar o 2º grau é feito ali no seu trabalho. Depois do expediente, as pessoas ficam ali. Ele faz isso porque ele sabe que, como cristão, ele precisa servir o próximo também. Então, ele serve os seus empregados dessa maneira. E o interessante é que muitos dos seus empregados, depois que faz um curso, que termina o 2º grau, e alguns até entram na faculdade, deixam o trabalho e arrumam um trabalho melhor. Então, aquilo que ele está fazendo, de certa forma, ele tira os seus empregados dali e leva para o emprego melhor. Para ele, se fosse pensar pragmaticamente, economicamente, não é tão vantajoso assim. Mas ele faz isso porque ele entende que, como cristão, ele precisa servir da melhor maneira o seu próximo. E o seu trabalhador é o seu próximo. É assim que nós precisamos pensar como empregadores. Portanto, se você for algum empregador, se hoje for empregado e um dia vier a ser empregador, pense da mesma forma. Se hoje você atua como empregador, lembre-se que tudo que está sendo dito para o empregado é dito para você também. Segunda coisa que Paulo nos diz aqui a respeito dos empregadores é deixando as ameaças. No meio do versículo, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vós. As ameaças são armas que os poderosos empunham contra os indefesos. Era assim que funcionava naquele período. Alguém que tinha poder fazia da ameaça uma ferramenta para que pudesse ter o controle sobre os seus liderados. Mas o empregador cristão não deve fazer dessa maneira. Nós não devemos ameaçar o empregador com o desemprego. Olha, faça direito porque você sabe como que está a situação do Brasil aí, está difícil arrumar emprego. Então você trabalha direito. Não, eu não vou te dar aumento agora, eu sei que você merece, mas não vou dar aumento porque não tenho condições. E se você quiser, eu vou ter que arrumar outro no mercado e assim por diante. Não, irmãos. Paulo diz que nós devemos deixar as ameaças. Existem 2 tipos de autoridade. Uma é a autoridade imposta, a outra é a adquirida. E a autoridade dos patrões crentes deve ser adquirida pelo exemplo e não pela imposição de força.
Nós devemos lembrar que a autoridade que nós devemos exercer, seja o marido no lar, o pai no lar, ou o patrão no trabalho, essa autoridade deve ser igual à de Cristo. E Cristo não impôs a sua autoridade, mas a conquistou pelo serviço, lavando os pés, se doando, se entregando. Assim deve ser a autoridade de alguém que emprega o outro. Portanto, nós devemos dar exemplo, servir uns aos outros. O empregado deve olhar para o patrão e se submeter a ele de bom grado, pelo exemplo que ele é, por aquilo, pela bondade e não pelas ameaças. É assim que nós devemos agir. Por quê? Paulo nos diz a razão. Final do versículo 8 ele diz, final do versículo 9, perdão, tanto deles como nós, está no céu, nosso Senhor, e que para com ele não há acepção de pessoas. Por que que vocês devem, como empregadores, agir dessa maneira? Porque diante de Deus, você empregador e você empregado têm o mesmo valor. Não há desigualdade no cristianismo. Existem papéis diferentes, mas os valores são os mesmos. Portanto, irmãos, nós precisamos entender o que Deus nos diz aqui. Como empregados, nós precisamos nos submeter aos nossos patrões e agir de conformidade com tudo isso que nós vimos, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Se somos empregadores, precisamos olhar para os nossos empregados e servir a eles também, como se estivesse servindo o próprio Senhor. Porque ambos estão debaixo da autoridade do mesmo Deus, do mesmo Senhor, e têm o mesmo valor para com Ele. É assim que Deus nos orienta a servir, irmãos, e a sermos servidos por outros. É assim que nós devemos levar a nossa vida. Portanto, irmãos, lembre-se disso. Lá fora, o que você faz na escola, no seu trabalho, tudo isso deve ser feito para o Senhor. Crianças, vocês que me ouviram nessa noite, quando você estiver lá na escola, fazendo os seus trabalhos, prestando atenção na sua aula, entenda que se você estiver de mau grado, não querendo fazer as atividades, não fazendo as coisas com desejo de fazer, lembre-se que você está se rebelando, se revoltando contra o Senhor. Mas se você fizer tudo corretamente, você está fazendo correto para o Senhor. Portanto, assim também vocês, adolescentes e jovens, precisam entender. A sua profissão não é estudante? Não é assim? Quando você vai preencher um cartão, qual que é a sua profissão? Estudante. Portanto, se a sua profissão é estudar, estude como se fosse para o Senhor. Procure ser o melhor aluno de sala, não para você se gabar dos outros, mas para você dar exemplo, dizendo eu tenho que fazer, porque eu faço por causa do Senhor. A mesma maneira, irmãos, são todos vocês no trabalho. Todos vocês. Quem tem salão de beleza, trate os seus clientes como se estivesse tratando o Senhor. Quem vende produtos, venda como se estivesse vendendo para o Senhor. Quem vai para a feira, da mesma maneira. Quem trabalha no banco, da mesma forma. Quem secretaria, médicos, dentistas, entre outros, da mesma forma. É assim que nós precisamos viver. E que no próximo domingo, todos nós possamos estar aqui e todos juntos apresentar ao Senhor a nossa semana. Deus, eu servi o Senhor a semana toda e agora, junto com os meus irmãos, eu quero ofertar ao Senhor. Porque dessa maneira, meus irmãos, você pode ter certeza que a nossa adoração e o nosso serviço vai chegar ao trono de Deus como aroma suave. Caso contrário, é melhor que a gente não venha adorá-lo. O que você quer fazer no próximo domingo? Ficar em casa ou vir
entregar ao Senhor a sua semana. Que todos nós estejamos aqui entregando a Ele o que é dever nosso e o que é digno a Ele. Oremos.